com o sensei Yassin, um alemão que fala muito bem o português. No seu caminho profissional, Yassin só passou por experiências tops, como seu guarda-costa do rei da Arábia Saudita, foi instrutor das Forças Armadas Americanas, ele roda o mundo todo ensinando artes marciais e a sua filosofia de vida, que é a que a gente vai falar hoje. Yassin também é praticante de jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo, boxe, muay thai, western e wing chun. Tá achando que é pouco? Você tá achando que acabou? Não, é ruim, hein? Olha só. E assim também é integrante do Team Nogueira lá no Rio de Janeiro e em Miami. Ele foi praticar Muay Thai na Tailândia, boxe e western em Cuba. Ele também foi para Las Vegas fazer jiu-jitsu com o Vanderlei Silva e em Los Angeles no Kings MMA com Rafael Cordeiro e também, meu bem, boxe com Fred Hulk. Ele é campeão europeu de MMA, possui o nocaute mais rápido do mundo com 3 segundos apenas e fala 7 idiomas o metido. Mas se você acha que a gente está aqui hoje para falar desse currículo, desculpa te decepcionar. Eu já falei o que ele fez e o que ele faz. E falar mais do mesmo não tem graça nenhuma. A gente está aqui hoje para falar de suavidade, educação interior, autoconhecimento, autocontrole e paz. Vamos lá? Depois dessa breve explicação sobre o Yassin, a gente está aqui com ele nesse lugar cheio de água. E assim, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você roda o mundo ensinando as pessoas a ser como água? Como é que é essa filosofia? Ser como água nasceu da taoísmo, da Tao Te Ching, o Lao Tse, que eu conheci, uma filosofia muito velha. Foi conhecido através de Bruce Lee, que Bruce Lee estava muito famoso, ele tem essa frase, "Be water, my friend". Be water, my friend. Então, a água é um material muito sutil que sempre fica fluindo, sempre adaptando perfeitamente a cada objetivo, a cada caminho. Na luta, por exemplo, se uma pessoa mais forte que você não pode ir esse caminho, que é porque ele está mais forte que você. Então você tem que achar um buraco, você tem que adaptar perfeitamente para achar seu objetivo, para achar seu caminho, para ficar mais efetivo. Na vida é a mesma coisa. Você tem que ser como na luta ou como água, adaptar perfeitamente em cada situação, cada caminho. A água também é muito sutil, como eu falei, a água nunca pode parar. Às vezes a gente pensa que a água você pode parar, mas a água, o sol leva, fica invisível, nuvens, vai lá e vai chover ao outro lado. Então a água sempre acha perfeitamente o caminho dele. E se você fica assim no seu vida ou no seu luta, você vai ficar sempre fluindo. Se fala em inglês em flow. Você vai ficar sempre em flow. A gente tem que saber como funciona a mente. Por exemplo, a mente é uma coisa invisível, energias, pensamentos, tudo é uma coisa que é muito como material. O material se vê, mas um pensamento, uma energia ou uma emoção é invisível. A gente não pode ver isso. Ficar fora, por exemplo, um lugar onde tudo tranquilo, todo mundo pode ficar tranquilo lá. Não é uma arte. Ou depois do trabalho, você chega em casa, fica calmo, no paz, e não é verdadeiro calma. Você já saiu do estresse, né? Mas ficar calmo embaixo do estresse, isso é verdadeiro calma. Isso também é uma arte. Então a gente tem que treinar esse músculo invisível para ficar calma embaixo do estresse. Essa é verdadeiro calma. Tem várias técnicas por isso, como para físico. Físico tem agachamento, flexão, muitos treinos para físico, muitos, mais 1000 e 1000. Por exemplo, meditação é uma palavra muito grande. Meditação tem várias meditações. Uma palavra como máquina, como carro. Tem muitos diferentes carros. Tem afirmações, pensamentos positivos, respirações. Tem muitas técnicas diferentes. Respirações já tem quase mais de 100 diferentes respirações para mudar seu cérebro, para ficar mais calma. Depois tem, como falei, meditação, a palavra grande, tem mais técnicas onde você pode desligar, pode, por exemplo, uma autossugestão. Tem muitas técnicas diferentes. Como mas se fosse meio que uma auto-hipnose? Assim também, essa é uma forma de muitas. Só é importante que a gente treinar isso para ficar bem sutil,
porque essas energias que a gente treina é invisível. Se uma pessoa só senta aqui e deixa o pensamento rodar, ele não vai nem melhorar nem um pouco. Você tem que saber como funciona, como quando uma pessoa ensina para o físico, para a mente é a mesma coisa. Você pode machucar, você pode fazer mais ruim também aqui, sentado e pensando só no problema, por exemplo. Tem muitas técnicas e a gente tem que treinar isso e saber como treinar. Eu comecei muito cedo para treinar isso, lendo livros. Depois viajei todo mundo, Índia, Japão e muito mais. Busquei muitos conhecimentos de livros e também de outros caminhos, da yoga. Tem um que se chama Peaceful Warrior, é o Guerreiro no Paz. Também meus conhecimentos da artes marciais de época, da samurai e zen. E coloquei uma estrutura, um sistema, uma multivitamina de cada um pouquinho. Coloquei nesse prato e fiz na arte de Zaibatsu, arte de luta externo e interno. E coloquei muitos treinos lá e a gente, agora por isso que estou viajando todo mundo e ensinar. A gente chamou muito atenção por isso. De onde surgiu essa necessidade de ser forte por dentro? Porque você já é forte por fora. O objetivo de todos nós humanos nessa vida, o último objetivo é ser feliz. Felicidade é tudo. Uma outra pessoa, ele precisa de cinturão para ser feliz. Uma outra precisa um carro muito caro. Muitas pessoas precisam uma coisa para ser feliz, mas o objetivo afinal é ser feliz. Quando você conhece seu sistema, como funciona, quando você tem seu manual, como funciona seu máquina aqui, você pode direcionar seus pensamentos, suas energias para ser feliz e menos independente de todas as coisas que acontecem fora. Isso agora independente de luta de artes marciais, ou também luta dia a dia para pessoas que não empresários, independente. Cada um quer ser feliz e quer fazer seu dia o melhor possível. Esse mundo capitalista que a gente vive é muito isso que você acabou de falar. A pessoa, ela precisa daquele carro para ser feliz. Então, até ela ter aquele carro, ela não vai estar feliz. O problema é que quando ela consegue aquele carro, aquele carro perde a graça em 2, 3, 6 meses. Logo, logo ele quer outro carro. Então, assim, fica uma busca constante por uma felicidade que, na verdade, nunca vai existir de verdade, né? Nunca vai achar fora, mas vai achar dentro. Agora nós vamos aprender umas técnicas de respiração. E como ele disse, é um treinamento, você tem que fazer todos os dias. Não é uma coisa que você vai de uma hora para outra virar o mestre da meditação fazendo um dia ou 2. Mas a gente vai aprender hoje algumas técnicas para poder estar ajudando no dia a dia. Então esse exercício, como eu falei, que tem muitos exercícios para treinar a mente, para respirações, tem mais de 100 diferentes respirações. Eu vou ensinar uma. É uma importante que é para limpar o lixo dentro da mente, porque a mente pensa muita coisa. Dessas, vamos falar, 100 mil pensamentos por dia, quase 70, 80% é lixo, que só chega e atrapalha e vai embora. Você não chama essas. Essa se chama Kapalbhati, significa a cabeça iluminada. E você senta normal, pode sentar assim, ou na posição de meditação. Importante que a cabeça e as costas é uma linha com céu e terra, para deixar circular melhor a energia. As mãos ou para baixo ou para cima. Se você coloca para cima, tem muitas coisas sutis, significa muita coisa. Você vê Buda, por exemplo, assim, se chama mudras. Essas mudras são gestículos da mão. Cada mudra tem uma coisa que significa muita coisa profunda. Se você, com as palmas para o ilímito, por exemplo, para cima, você conecta mais, viaja mais com sua mente. Se você fica assim com essa mente, você conecta mais seu físico com sua mente. Mente e físico aqui junta mais. Por exemplo, eu faço agora assim. E depois você inspira normal, naturalmente. E joga o ar aqui da barriga para fora. Vai, olhos fechados. E você faz para você mesmo sua velocidade. Vai. Dá pra sair muita meleca assim. Tá bom, agora fica assim. E agora só um minuto relaxado.
Isso. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa matéria, que você tenha aprendido assim, ter mais equilíbrio com você mesmo nesse mundo tão agitado. A gente vai deixar as redes sociais do Sensei para você estar seguindo ele. Também nos siga no Balança Certa. E é isso.